Oi, gente. Sabe quando você assiste um filme, ou uma série, ou lê um livro, ou come alguma coisa que é muito, muito bom, e aquilo meio que estraga todas as outras coisas pra você? Tipo, você nunca mais vai conseguir assistir nenhum outro filme, porque esse filme foi tão bom que vai estragar todos os filmes que não forem tão bons ou melhores do que esse. Então, foi isso que aconteceu comigo quando eu li Hamnet, da Maggie O'Farrell. Esse livro é uma ficção histórica a respeito da vida da família do William Shakespeare. E o mais interessante é que o nome dele não é citado nenhuma vez no livro. Então, o livro o tempo inteiro tem uma tensão, porque você fica esperando, é agora que o nome dele vai ser dito, é agora, e nunca é dito. Então, eu acredito que a autora fez isso pra gente focar nos personagens que ela realmente quer desenvolver, e a principal delas é a Agnes, esposa do Shakespeare. Essa é uma das personagens mais complexas e bem trabalhadas que eu já li na minha vida. As características físicas dela são descritas de um jeito bem forte, então ela tem uma beleza muito impressionante, mas ao mesmo tempo ela tem traços muito fortes, tipo, ela tem os dentes pontiagudos e, enfim, ela é uma pessoa que é bonita, mas se você olhar por muito tempo, você fica com medo, sabe? Essa mulher, ao mesmo tempo que ela é descrita como uma fada, um anjo, ela também é descrita como um demônio, sei lá, um monstro. Ela consegue olhar pra você e enxergar além, ela consegue enxergar o seu futuro. Se ela te olhar de um jeito específico ou pegar na sua mão de um jeito diferente, ela consegue ver coisas que você nunca disse pra ninguém. E é isso que acontece quando ela conhece esse garoto, William Shakespeare, que a gente sabe que é ele, mas que não é nomeado. Ela começa a ter um relacionamento com ele e todo mundo daquela pequena cidade que eles moram reprova esse relacionamento porque essa mulher é temida por todos. Ela é muito misteriosa, ela é muito estranha e ninguém quer se associar com ela. Mas esse garoto, Shakespeare, tá completamente apaixonado, encantado por essa figura, a Agnes. Eles se casam e têm 3 filhos, e um deles é o Hamlet, que dá nome ao livro. A narrativa alterna entre o momento em que o Hamlet já é ali uma criança de 11 anos e os momentos em que a Agnes e o Shakespeare se conheceram, o momento em que as crianças vão nascendo, etc. Então a gente tem esse desdobramento mais linear, ao mesmo tempo que a gente tem eventos específicos de alguns dias no futuro. A gente vê que a irmã gêmea do Hamlet, a Judith, não tá bem, ela foi atingida pela peste que assolou a região naquela época. E o Hamlet está procurando socorro, alguém para ajudá-la. E ele não consegue encontrar ninguém, não consegue encontrar a mãe, não consegue encontrar a avó. E o pai, a gente sabe que está em Londres, trabalhando com algo que ninguém sabe. Tá escrevendo peças, né? Inclusive naquele momento, trabalhando em uma peça que todos nós conhecemos muito bem. A escrita da Maggie O'Farrell é o atributo principal desse livro, eu diria. Ela faz muito jus ao Shakespeare, né? A pessoa que inspirou, de certa forma, esse livro, porque ela escreve de um jeito super poético e nada é colocado na narrativa por acaso. Algumas coisas que são descritas com uma beleza que eu nunca vi antes. Comida e mãos. As mãos nesse livro têm um papel muito importante. Como eu disse, a Agnes consegue ver o futuro das pessoas só apertando ali as mãos. E as descrições, as sensações de ter a mão vista, apertada, pega por ela, são coisas muito fortes e que eu nunca tinha visto em nenhum outro livro. Eu achei que valeria a pena falar desse livro porque é um livro que eu entendo que possa assustar muitas pessoas, inclusive me assustou. Porque quando eu vi que tinha a ver com Shakespeare, eu pensei que eu não seria capaz de ler, ou que seria muito difícil, ou que se atentaria muito aos fatos históricos da vida dele e que seria algo meio biográfico. Mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Eu acho que na verdade pode fazer o contrário, pode ter o efeito de fazer você se interessar pelas obras do Shakespeare, pela vida dele no geral. Os costumes da época são muito bem retratados, todos os personagens são muito complexos, mas são bem arquetípicos ao mesmo tempo. Então você consegue ver, por exemplo, na mãe do Shakespeare, aquela mãe super preocupada, que quer tudo em ordem na casa, que quer cuidar bem dos netos e não quer que o filho se envolva com alguém que possa prejudicar o futuro dele, etc. A gente tem também um pai, uma figura paterna bem ferrenha, bem agressiva, bem tradicional. E a figura do Shakespeare é o típico retrato do artista na literatura, né? Então ele vive nas nuvens, ele só fica sonhando, escrevendo coisas que ninguém entende porque... Ninguém entende porque, primeiro, as pessoas não sabem ler, a grande maioria. Segundo motivo, porque todo mundo acha que ele devia
procurar um emprego normal, um emprego de um homem que quer sustentar sua família e não ficar aí sonhando, escrevendo coisas sem sentido. E a figura da Agnes rompe totalmente com essas expectativas, esses arquétipos, porque ela não é o que se espera de uma mulher naquela época procurando um marido. Ela tem seus próprios interesses, seus próprios hobbies e ela tem outras visões para o futuro dela e da família dela também. Esse livro, apesar de ser um pouquinho grande, ele me prendeu do início ao fim. Eu li super rápido e não consegui largar, porque realmente a escrita me prendeu muito, ainda que os acontecimentos não sejam assim muito imprevisíveis, até porque é uma história que a gente já conhece, a gente já sabe que o Hamnet morre aos 11 anos de idade, então você fica esperando ali aquele momento, mas o jeito que essa morte acontece é algo totalmente ficcional, criado pela Maggie O'Farrell, até porque não se sabe direito o motivo da morte, mas o jeito que ela visualiza e que ela imagina que essa morte tenha acontecido tem tudo a ver com a história da família, com a história da irmandade do Hamnet com a irmã gêmea dele, a Judith. Então ela criou uma narrativa ficcional em cima de uma história de uma família que existiu realmente, de um jeito que eu nunca vi ninguém fazer igual. Por esses motivos e outros, eu acho que você precisa ler Hamnet, da Maggie O'Farrell. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem o que vocês acharam desse formato. Tô querendo fazer vídeos mais curtos pra falar de alguns livros específicos que me marcaram mais, intercalando com os vídeos maiores que eu gosto muito de fazer e não vou parar. Me contem aqui embaixo se vocês se interessaram, se vocês já leram Hamnet, se lembra vocês de outro livro que vocês já leram parecido. Obrigada por terem assistido, um beijo e até a próxima.